Quem eram os três seres que apareceram para Abraão? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu likezinho aí, seu joinha para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro, o livro de Gênesis, que é composto de 50 capítulos. Já estudamos 17 capítulos e nesta aula vamos estudar o capítulo número 18. Todos os capítulos já estudados estão disponíveis aí no playlist Bíblia capítulo por capítulo, e os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Nós já aprendemos que do primeiro ao sexto capítulo, a Bíblia trata de todos aqueles que viveram antes do dilúvio, que nós chamamos período antediluviano. Do capítulo 7 ao capítulo 11, nós vemos Noé com a sua família na arca, depois nós vemos eles descendo da arca, Deus novamente ordenando que eles deveriam multiplicar, encher a terra, habitar a terra, e vemos o surgimento das nações. A partir do capítulo 12, nós chamamos período patriarcal, e este período vai até o final do primeiro livro, o livro de Gênesis, o capítulo número 50. E o primeiro patriarca é o patriarca Abraão, que fala da sua genealogia no finalzinho do capítulo 11, e a partir do capítulo 12 começa a história propriamente dita do patriarca Abraão, começa com a sua chamada. E neste capítulo, capítulo 18, nós vemos Deus confirmando o pacto que tinha feito com Abraão, a aliança que tinha feito com Abraão, Deus confirmando que Sara daria à luz um filho. Não se esqueça que Sara era estéril, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E como eu disse, Deus confirma que Sara dará à luz a um filho. E também Deus anuncia para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Estes três assuntos nós encontramos neste capítulo 18. E quando lemos o capítulo inteirinho, nós notamos novamente como Abraão era um homem generoso, um homem amoroso. Antes de irmos para a leitura dos textos deste vídeo, o capítulo 18 é composto de 33 versículos. Vamos para a leitura do primeiro versículo do capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Veja que eu destaquei Senhor aí, eu negritei, porque quando nós lemos a Bíblia na língua original, na língua hebraica, aí aparece o tetagrama, o YH, o WH, que na nossa Bíblia foi traduzido por Senhor. Lembrando também que na língua hebraica tem Senhor usado para Deus, que é Adonai, é um dos nomes específicos de Deus, e Senhor como Adon, Adoni, usado como tratamento entre as pessoas. Veja que a pronúncia é diferente. E quando nós lemos o texto na língua hebraica, o terceiro versículo já não vem o tetagrama, vem Adonai. Como eu já disse, é um dos nomes específicos de Deus. Carvalhais de Manre fica na região de Hebrom. Observe no mapinha que nós já aprendemos. É nesta região.
E voltando um pouquinho para a cronologia bíblica, nós já aprendemos que Abraão está mais ou menos 2000 anos antes de Cristo e José mais ou menos 1700 anos antes de Cristo. Portanto, o período patriarcal, que vai do capítulo 12 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, tem aproximadamente 300 anos. Aprendemos que Abraão entrou em Canaã com 75 anos, com 80 anos, mais ou menos, ele livrou Ló, com 86 nasceu Ismael, que é o filho de Abraão, com Agar, serva de Sara, e com 99 anos, Deus promete um filho para Abraão e Sara, e no capítulo 18, Abraão continua com 99 anos. Lembrando que Sara é 10 anos mais nova que Abraão, portanto ela estava com 89 anos. Vamos para a leitura do versículo 2. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Veja, no primeiro versículo diz que o Senhor, Deus, apareceu para Abraão. No terceiro também vai falar que é o Senhor. Mas o segundo versículo disse que são 3 homens. E como explicar isto? Existe um termo na teologia chamado teofania. Teofania é uma palavra transliterada da língua grega. O que é transliterar uma palavra? É escrever com os nossos caracteres, com o nosso alfabeto, como ela é pronunciada na língua original. Teo, nós já aprendemos, significa Deus. E fania, aparecer. Logo, teofania significa a aparição de Deus para nós, homens, a aparição de Deus de forma que possamos vê-lo. Uma manifestação da divindade. Isto que aconteceu ali. E isto nós vemos em outros textos que ainda nós iremos estudar no Antigo Testamento. Guardou a palavra teofania, manifestação da divindade. Isto que significa, e foi isto que aconteceu. Tem até alguns teólogos que utilizam isto para explicar a doutrina da Trindade. Mas nós não dependemos deste texto para provar a doutrina da Trindade na Bíblia. E o que é a doutrina da Trindade? Isso significa que nós cremos em um único Deus, portanto nós somos monoteístas, mas nós encontramos nas Escrituras 3 pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, Trindade significa crer em um único Deus, mas que encontramos em Deus 3 pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, vamos ler os versículos 3 e 4. E disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Versículo 5. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Na época de Abraão ainda não existia calçados como nós vemos hoje. Eles usavam sandálias, o que deixava os pés empoeirados. Então era uma tradição oferecer água para que os convidados lavassem os pés. E se continuarmos lendo o texto, nós vemos Abraão pedindo para Sara preparar uma alimentação, e ele também se envolve com a preparação de refeição para aquelas 3 pessoas. E nós vemos que a quantidade que é preparada era suficiente para alimentar muito mais do que aquelas 3 pessoas. E mais uma vez isto mostra como Abraão era um homem generoso,
hospitaleiro. Um outro detalhe: era comum no Oriente a refeição selando algum tipo de compromisso. E como eu disse lá no começo, Deus estava ali mais uma vez confirmando o pacto que já havia feito com Abraão. E um dos elementos deste pacto era que Abraão seria pai de multidões, de Abraão surgiriam muitas nações. E continuando a leitura, nós vamos ver um fato interessante. Quando Deus fala para Abraão que Sara iria dar à luz a um filho, ela sorri, porque ela já não tinha mais o costume das mulheres, ela já estava com 89 anos. E Deus viu que Sara sorriu. Embora ela tenha negado, ela realmente sorriu, mas Deus confirmou a sua promessa. Isto porque para Deus nada é impossível. E realmente ela ficou grávida e deu à luz a Isaque. Mas isso nós vamos ver mais na frente. Agora observe os versículos 17 e 18. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Observe o versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que lhe prometeu. Olha que texto abençoado. E na sequência Deus fala que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Ocorre que o sobrinho de Abraão, Ló, habitava naquela região com a sua família. E Abraão começa a interceder pelos moradores de Sodoma e Gomorra. E ele começa a perguntar para Deus que se na cidade 50 pessoas fossem piedosas, se mesmo assim Deus destruiria aquela região. E Deus diz que de forma alguma faria isto. E Abraão vai comentando, conversando. Agora observe os versículos 32 e 33. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10, o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Este é o último versículo, versículo 33 do capítulo 18. Agora você deve ler o capítulo inteirinho durante a semana e, se ficar com alguma dúvida, faça seu comentário, que todos os comentários são respondidos. E continue me ajudando na divulgação do nosso trabalho, faça parte do nosso ministério. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.